Olá, sou Fernando Freitas, sou o criador da abordagem da consciência sistêmica e você sabe o que é a consciência sistêmica? Em síntese, são todas as formações que eu fiz e isto tudo é decorrente da minha jornada pessoal, familiar e profissional para compreender o ser humano, o mundo, a vida. O que me moveu, a grande questão é o que faz as pessoas serem saudáveis e o que faz as pessoas ficarem doentes, cheias de problemas, cheias de conflitos. Isso me levou para a medicina. Na medicina eu aprendi a identificar a doença e combater a doença. Só que eu percebi que o mais importante não era nenhuma dessas coisas, o mais importante era o doente. Como o doente funciona. Nisso eu fui estudar filosofia médica, cheguei até Hipócrates, que aí ele falava assim, o mais importante não é a doença, é o doente. E aí o doente é que tem um grande poder de cura. E o médico tem a função de ajudar o doente a se curar. Veja, o poder de cura está dentro do doente. Partindo disso e querendo compreender ainda mais o ser humano, as doenças e os problemas, eu cheguei em Grodeck, na psicossomática, que é o pai da psicossomática moderna. E o Grodeck traz uma informação importantíssima, uma descoberta importantíssima do mundo do adulto e mundo da criança. E aí ele mostra que as doenças ocorrem, ele fala uma coisa assim, a doença é um mal menor para evitar um mal maior. Mal menor, veja, a doença é um mal menor. Por quê? Porque o mal maior é o conflito emocional infantil não resolvido. São as dinâmicas emocionais que as pessoas carregam. Para não enxergarem a dinâmica emocional, elas criam um monte de doenças que trazem um monte de sofrimentos para não olhar para a dor original. E se esse adulto, eu adulto, não consigo olhar para a minha criança e a dor da minha criança e resolver, o que vai acontecer é que eu vou carregar esse monte de sofrimentos pela vida toda. Então eu preciso, como adulto, cuidar da minha criança. Nessa mesma jornada chega até Freud, e Freud começa a mostrar as dinâmicas do inconsciente, como a nossa mente inconsciente é capaz de causar um monte de problemas na nossa vida, não só no mundo aqui fora, nas relações, mas também no nosso corpo. Aí vem mais uma outra etapa, que é com Wilhelm Reich. E o Reich, ele pega e coloca o corpo na psicanálise. E Reich, ele elabora, ele cria uma dinâmica que é a análise do caráter, onde ele começa a mostrar que os traumas infantis, em várias fases de evolução da criança, deixam marcas profundas no indivíduo e determinam como esse indivíduo vai funcionar na vida. Então, por exemplo, hoje cada situação que vem eu sento, choro e faço o papel de vítima. Isso é um traço de caráter. Não, eu falo, não, a culpa é minha, eu vou carregar porque, olha, eu sou culpado. Isso é outro traço de caráter. Não, porque eu vou vencer, eu consigo, eu resolvo. Esse é outro traço de caráter. Diante de um fato, cada um tem uma forma diferente de funcionar. Isso vem das experiências infantis que constroem quem eu sou na vida. Então o Reich, ele, através da análise do caráter, mostra como a história pode ser escrita no corpo, na forma como a pessoa sente, pensa e age. Bom, aprendendo tudo isso aqui, eu comecei a ver o quê? Que os traumas que nós carregamos vêm lá do mundo da infância. E aí, sabe o que eu fui fazer? Fui pesquisar no mundo da infância. O que acontece nas famílias onde a infância fica tão cheia de conflitos e traumas. Aí entrei na sistêmica. E dentro da dinâmica sistêmica, aí encontro Bert Hellinger, criador da constelação sistêmica, que traz uma ferramenta excepcional de trabalho que é possível fazer uma análise dos sistemas. E aí eu vejo o que dentro da sistêmica? Que aqueles conflitos, aqueles traumas infantis, eles existem porque, no fundo, existem outras dinâmicas de gerações anteriores. São traumas de gerações anteriores, meus avós, meus pais, bisavós, que de repente estão passando de geração em geração. Enquanto alguém não toma consciência e não enxerga o problema, eu pego isso dos meus pais e passo para os meus filhos. E aí nós ficamos num emaranhamento sistêmico. Então o trauma, a origem do problema, já não é mais o conflito familiar. Você começa a enxergar que esse conflito, ele vem de gerações anteriores. Então a cada passo, a cada nível de consciência que eu tive, eu comecei a descobrir
uma série de dinâmicas que eu carrego, você carrega e todas as pessoas carregam e nem sequer percebem. Eu peguei todas essas abordagens, eu fiz todas essas abordagens aí e comecei a colocar mais estudos sobre várias áreas importantes para aprimorar ainda mais. Aí eu fui para neurociência, eu fui para genética, para epigenética, eu fui para embriologia, eu fui para física quântica, eu fui entender coaching, consultoria, eu fui fazer milhões de outras possibilidades e eu comecei a ver que todos os sistemas também têm mundo saudável e mundo doentio. Então, por exemplo, uma empresa pode ter isso. As relações humanas, as amizades, qualquer tipo de relacionamento humano, dá para ter uma noção do que é saudável e doentio. Com tudo isso, eu criei a abordagem da consciência sistêmica. E conforme o ser humano vai ampliando o nível de consciência, ele começa a enxergar cada vez mais coisas ao seu redor, dentro de si mesmo, entendendo as dinâmicas que carrega, entendendo os verdadeiros problemas que ele carrega. Por quê? Porque todos os problemas que você tem consciência e sofre, já passou anos da vida trabalhando, sabe para que serve? Para, no fundo, esconder o verdadeiro problema. E sabe quando você vai resolver tudo isso aqui? Quando você identificar esse e resolver esse. A hora que você resolver esse, isso aqui perdeu a função. Então, todos esses problemas que você carrega e sofre e fica aí para tudo quanto é lugar, levando, chorando, sofrendo, no fundo é para esconder o verdadeiro problema. E aqui na consciência sistêmica, o grande objetivo é ultrapassar isso aqui para entender isso. Ver o problema que nem o próprio cliente consegue ver. E com as várias técnicas e recursos desenvolvidos na consciência sistêmica, é possível identificar e solucionar o verdadeiro problema. Bom, e o consciência sistêmica se tornou uma abordagem impressionante. E aqui, o consciência sistêmica se desenvolveu a um tal ponto que, além dos atendimentos, nós também temos aqui a preparação de profissionais com vários cursos online, cursos presenciais, que ajudam e muito as pessoas e os profissionais a terem uma vida muito mais saudável. E aí, vamos ampliar a consciência?